Seguindo com a aula de cristalização, agora mais ou menos 18 horas depois de ter colocado a solução para evaporar, aumentar a concentração de sulfato de cobre, fazendo com que esse sulfato comece a se precipitar lentamente, formando cristais. A gente já consegue verificar a formação de pequenos cristais de sulfato de cobre no interior do becker. E aí o interessante é que esses cristais, eles aderiram ao fio de algodão, diferente do que eu pensava que talvez eles pudessem começar a se formar no redor do fio, e aglomeraram. Então isso aqui com menos de 18 horas. Vou voltar eles para o becker para a gente poder continuar esse processo de cristalização. Aqui a gente consegue ver os cristais maiores. Deixa eu colocar contra a luz. Bastante diferente do que a gente tinha inicialmente, que era um pó. Vou voltar para a solução para continuar esse processo de cristalização. Porque a gente ainda vê que na solução, tem bastante cobre, sulfato de cobre solubilizado, porque a solução ainda está azul. Então deixa mais água evaporar, aumentar a concentração e fazer precipitar na forma de cristais. Então, prezados, para terminar nosso conteúdo que eu iniciei semana passada, eu vou tirar o sulfato de sódio da cristalização, sulfato de cobre, me desculpem. Ele meio que quebrou, então hoje já tem 5 dias que ele está cristalizando. Consegue ver os cristalzinhos bem azuis. Uns cristais maiores, uns menores. E aí o que eu vou fazer? Vou dar diferentes tratamentos para esses cristais para a gente estudar diferentes propriedades. Então aqui eu vou tirar o restante da solução, que não evaporou, então não deu mais cristal. Provavelmente por causa do tempo, o clima estando mais frio demora mais para evaporar. Então aqui eu estou removendo a parte líquida. Passando a parte sólida para essa placa que a gente chama de placa de Petri. Vou pegar uma espátula para me ajudar. Arrumar um suporte aqui.
E aí, como eu disse, eu vou fazer 3 diferentes tratamentos. Quais são? O primeiro, eu vou pegar essa solução, vou colocar ela para aquecer. Aqui ela está a 170 graus. E vou evaporar a água forçadamente para fazer precipitar mais aqui dentro. A hora que tiver evaporado, eu vou resfriar ele bruscamente para a gente ver a diferença de formação de cristais. O segundo, eu vou coletar uma amostra desses cristais para a gente poder comparar por fotos que eu vou mandar para vocês a hora que estiver tudo seco. E o terceiro, eu vou separar um único cristal, vou amarrar ele em um fio, por exemplo, um fio dental, e mergulhar na solução de novo. O que a gente espera que aconteça? Quando você mergulha na solução de novo e já tem um cristal, a gente tem um fenômeno que a gente chama de germe de cristalização. Esse germe de cristalização, ele serve para fazer germinar. Ou seja, ele induz a formação de um cristal em volta dele, de mais cristais em volta dele. A tendência é que esses cristais, ao invés de virarem vários, virem menos, porém com tamanhos maiores. Então, é uma metodologia para criar cristais grandes, porque aqui nós temos vários cristais pequenininhos e a gente quer criar um cristal com tamanho menor. Então, eu vou escolher um desses cristais pequenos para eu amarrar no fio e mergulhar na solução. A solução que eu vou mergulhar, eu vou preparar a partir desses próprios cristais aqui com o resto deles. Então, eu vou coletar uma parte para a gente poder comparar por foto. A parte que eu não coletar, eu vou diluir em água de novo para a gente poder comparar. E aí, vou amarrar aqui, gravar o vídeo para a gente poder economizar tempo. Já volto. Então, aí para continuar, eu selecionei um cristal maior que eu consegui separar ali. Amarrei em um fio dental mesmo. Prendi ele com clips na ponta de um becker para ele ficar no meio do becker, não ficar lá embaixo, para poder fazer os cristais crescerem ao redor dele. E aí, como eu disse, a outra parte está aqui fervendo para diminuir a quantidade de água, ficar mais concentrado e conseguir precipitar de novo, ficar com excesso de sulfato de cobre. E aqui eu tenho uma outra quantidade de água, eu dei uma esquentadinha só para ajudar, mas não muito, onde eu vou dissolver uma parte dos cristais para criar uma nova solução para jogar aqui e recristalizar. Então vou pegar um pouco dele aqui. Estes outros cristais eu vou deixar eles secarem e acondicionar eles nesses tubinhos aqui, que são microtubos de ensaio, que a gente chama de Eppendorf. Serve para colocar em centrífuga para fazer separação de acordo com a densidade, para poder guardar e tirar uma foto comparativa ao longo da semana, quando as soluções estiverem terminadas. E aí isso vai ser mais para efeito visual de vocês mesmos. Então vou ressolubilizar esse sulfato aqui. Com o auxílio de um bastão de vidro, que serve para poder auxiliar nesse tipo de preparo de soluções. Macerando bem. Vou usar um pouco dessa solução que também estava em aquecimento, porque aqui eu acho que tem muita. Lembrando que se eu tiver muita água, eu não vou ter formação de precipitado, então é importante solubilizar bastante.
Aqui a gente pode ver o sistema para o aumento do cristal montado. O cristal que a gente vai usar como germe de cristalização está no meio da solução. A amostra aquecendo aqui vai ser resfriada bruscamente, provavelmente não formando cristais. Aqui eu coloquei os outros cristais que a gente vai deixar separado para poder secar. E aqui eu só estou tirando os cristais do tecido para poder descartar. E agora é esperar essa amostra ferver, entrar em ebulição, para a gente poder resfriar ela bruscamente e aí ver a formação do precipitado sem a formação de cristal, porque eu não vou ter dado o tempo e as condições necessárias para que se formassem cristais. Uma outra condição interessante do sulfato de cobre é, como eu disse no começo, ele é pentaidratado, ou seja, ele tem preso aos seus íons, seus átomos, 5 moléculas de água. Sulfato de cobre, 5 moléculas de água, 5H2O. Então, quando você aquece esse sal de cor azulada, ele tende a perder essas moléculas, se tornando um sal cinza. Vou aquecer aqui com isqueiro. A gente começa a obter o que a gente chama de sulfato de cobre anidro, ou seja, sem água. Então, qualquer coisa que a gente vê escrito anidro, por exemplo, etanol anidro, é etanol que não tem água. E aproveitando aqui, a gente consegue verificar um outro fenômeno, que é o de irradiação de luz. O sulfato de cobre ele é azulado e o cobre, na chama do isqueiro, consegue conferir uma coloração esverdeada para a chama. Não sei se vai ser possível ver aqui com... Começou a queimar a amostra, mas ok. Esquenta ela mais um pouco. E aí o que aconteceu? Era um íon hidratado. Eu aqueci, desidratei. E aí o sulfato de cobre tem um fenômeno muito interessante, que é, com a adição de água, ele volta a se hidratar e ele recupera a coloração azul. Então ele era azul, ficou cinza, recuperou a coloração azulada. Porque eu reidratei ele. O sulfato de cobre anidro é cinza, o hidratado é azul. Então eu consegui converter uma forma na outra e depois fazer o trabalho reverso. Por fim, eu tenho aqui a solução que eu aqueci. Eu vou colocar ela em cima desse bloco de gelo para poder forçar essa cristalização rápida. E aí a gente conseguir verificar esses cristais que não vão se formar porque não vão ter tempo o bastante. Inclusive, alguns cristais começaram a se formar nesse meio tempo, porque ela deu uma resfriada por eu ter tirado do aquecimento. Mas a tendência é que a maioria dos cristais que poderiam ser formados se tivesse tempo suficiente não se forme, porque a gente não vai fornecer condições adequadas. Aí eu vou deixar aqui no gelo um pouquinho e a gente vai conseguir ver daqui a pouco a formação de pó ao invés de cristal. Inclusive já dá para começar a ver os pozinhos brilhantes no fundo. Daqui a pouco eu volto com o resultado. Bom, aqui o resultado final.
como esfriou muito rápido, a gente consegue ver a formação do sulfato na forma de pó, que lembra bastante o que a gente tinha no início, diferente dos cristais, porque aqui a gente não tem cristal, a gente só tem a formação de precipitado. Eu vou coletar uma amostra dessa, deixar ela secar naturalmente, para a gente ter a amostra tanto em pó quanto os cristais e fazer um comparativo. Então por hoje, nessa semana só isso, não tem atividades para passar, porque a partir disso a gente vai começar a parte de recristalização e purificação. Inclusive uma coisa interessante nessa colher que eu peguei aqui, tinha uma quantidade de cristal que tinha começado a se formar na chapa, e a gente consegue ver ele se diferenciando no meio do sulfato em pó, porque tem um cristal. Vou dar uma lavadinha aqui, ó. Ou seja, esse cristal que está aqui no meio teve tempo o bastante para ser formado, enquanto a outra parte foi resfriada abruptamente e formou pó ao invés de formar o cristal. Então aqui o cristal, aqui o pó um pouco solubilizado, que também está aqui dentro desse becker. Obrigado, gente. Até mais. A gente volta a conversar durante as aulas ao vivo.